Namastê, consciências! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo na playlist Ufologia. Fazia um bom tempo que eu não trazia um vídeo para essa playlist e hoje eu resolvi fazer um vídeo a respeito de um caso ufológico. E eu fui atrás de casos ufológicos, só que eu pensei comigo, eu não vou trazer para essa playlist, pelo menos não agora de cara, um caso ufológico que seja muito conhecido, porque ali no YouTube e enfim na internet tem casos ufológicos que são extremamente conhecidos e não vale a pena trazer algo que já é muito discutido, muito debatido, né, para o canal. Então eu resolvi trazer um caso hoje nesse vídeo que não é muito conhecido, mas isso não significa que é um caso que não seja difundido, que não seja estudado. É o caso Baependi. É um caso ufológico ocorrido na noite de 16 de maio de 1979, na cidade de Baependi, em Minas Gerais, e ocorreu com o agricultor Arlindo Gabriel dos Santos, e esse caso ufológico foi estudado pelo ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues. Vale, antes de tudo, salientar, muito importante a gente tomar esse conhecimento, que o Arlindo, que foi a pessoa que relatou, que vivenciou essa experiência com extraterrestres, ele era um agricultor muito humilde, era uma pessoa da roça, do interior de Minas Gerais, uma pessoa cuja cultura era muito pobre, uma pessoa de intelecto humilde e, portanto, uma pessoa que, para inventar tudo o que eu vou contar agora, é muito difícil acontecer, né? Uma pessoa que trabalha, que passou a vida inteira na roça, na humildade e vem vivenciar tudo isso, e vem contar tudo isso com uma emoção, com verdade, com intensidade. Eu acredito que esse caso vale a pena ser estudado, vale a pena uma atenção especial para esse caso. Naquela noite de maio daquele ano, Arlindo tinha saído com dois amigos para caçar. No começo, quando o caso ufológico começou a ser difundido, Arlindo mentia e dizia que tinha saído para ir atrás de uma vaca que tinha fugido, né, da sua fazenda, porque ele tinha medo, na época, que a polícia florestal o prendesse, né, porque a polícia florestal é muito rigorosa lá em Minas. Então ele tinha medo de contar que ele tinha saído para caçar. Mas depois ele desmentiu e disse a verdade, que ele tinha saído para caçar com dois amigos aquela noite, e que quando eles tinham saído mais ou menos a uns 6 quilômetros de distância da fazenda, eles resolveram se separar. Cada um tomou o seu caminho, cada um tomou o seu rumo, para que conseguissem, né, caçar com mais precisão. Então Arlindo tomou o seu caminho, andou um pouco e sempre muito atento à vegetação do local, se ele visse algum animal, algum rastro, algum movimento. Para sua surpresa, uma coisa inusitada, né, aconteceu. Um objeto voador não identificado, OVNI, desceu do céu e pairou bem à sua frente do nada. Arlindo tomou um baita susto olhando aquele objeto, e ele descreve que aquele objeto tinha forma cilíndrica, parecendo um charuto metálico de metal, possuía uma base circular escura e na sua parte superior ele tinha uma espécie de esfera nas cores vermelho e branco. Aquele objeto pairava e ele tinha mais ou menos 1,5 m de altura e 50 centímetros de largura, ou seja, era bem pequeno. Eu, Christian, suponho que era algum tipo de sonda, alguma coisa do tipo, já que provavelmente não cabia ninguém ali dentro, né? Aí Arlindo, além de estar carregando com ele uma espingarda, ele tinha uma mochila. Na mochila tinha uma câmera junto a um embornal. Então Arlindo pensou, eu vou tirar uma foto disso aqui. Ele pegou a câmera que estava no embornal, clicou a foto, mas no exato instante que ele clicou, que ele tirou a foto, o objeto desapareceu instantaneamente, sem explicação. Só que o Arlindo não sabe dizer se o objeto subiu, se ele desceu, se ele foi para os lados, se ele se desmaterializou, o que ele fez. Ele não sabe dizer. O objeto simplesmente desapareceu instantaneamente logo que o Arlindo tirou a foto. Sendo assim um pouco desconfiado, um pouco curioso, ele se aproximou do local que o objeto tinha aparecido e ao chegar naquele local, outro objeto apareceu. Dessa vez ele desceu à sua frente, só que tinha um formato ovoide, metálico, e ele possuía uma espécie de hélice na sua parte superior. Tudo isso segundo a descrição, o relato, o testemunho do Arlindo. Uma espécie de hélice muito parecida com a hélice dos helicópteros, e possuía em sua base inferior uma haste parecida, muito semelhante com uma espada, com um espinho de ferro.
E isso me lembra alguma coisa assim que serve talvez pra fincar no chão, sabe? Pra alguma função a ver assim, com a terra, com o chão, enfim. E Arlindo novamente tirou uma foto do objeto. Só que olha que curioso, quando ele tirou uma foto daquele objeto, ele emitiu um ruído parecendo o motor de um carro. E o objeto, que era matéria sólida, que era metal, que era palpável, começou a se transformar numa névoa e se dissolveu à sua frente. Olha que louco! Aquele objeto que era metálico se transformou em névoa e evaporou na sua frente, logo após ele ter tirado a foto. Foi aí que Arlindo estava espantado, assustado com aquilo, nunca tinha visto nada semelhante àquelas coisas, né? E era à noite, era escuro, ele estava com uma lanterna, inclusive. Ele continuou andando. Ao se aproximar do local onde aquele objeto tinha aparecido, o episódio aconteceu novamente pela terceira vez. Só que dessa vez o objeto desceu e era no formato de um barril. Estava um pouco mais longe, talvez uns 10 metros por aí, estava mais longe na visão de Arlindo que os outros. E ele era listrado nas cores vermelho e branco. Olha só, todos os objetos possuem alguma semelhança, né? Esse objeto em formato de barril, ele também era metálico, pelo que se dá para entender. E ele também tinha uma base, onde tinha algumas hastes, como se fosse um trem de pouso, alguma coisa que fincasse na terra para pousar, enfim. E possuía também uma hélice na sua parte superior, né? Como fosse na cabeça do objeto. E aí que o Arlindo novamente, né, esperto, tirou uma foto do objeto. E o que aconteceu é que o objeto desapareceu no mesmo momento, sem nenhuma explicação. Àquela altura, né, se eu fosse Arlindo, minha gente, eu tinha largado na pernada. Imagina tudo no meio do mato, de noite, ali, e aparecer esses objetos, meu. Olha, o Arlindo é corajoso, porque ele continuou caminhando ali, ele continuou andando. E aí aconteceu a coisa mais maluca de todas. Porque desceu, olha só, desceu na sua frente, questão de 1,5 m a 2 metros, um objeto ovoide, formato de ovo, ovalado, gigante, com uns 8 metros de altura e uns 10 metros de diâmetro, na cor branca. Arlindo descreve esse objeto como uma nave que logo ao chegar próximo ao chão, à sua frente, logo à sua frente, abriu uma espécie de hastes, como se fosse um trem de pouso, possibilitando um suporte para que a nave pousasse à sua frente. Arlindo já estava com a câmera assim, né, pronto para tirar uma foto. Ao clicar a foto do objeto, um feixe luminoso foi projetado em sua direção, que inclusive o cegou. E num ato assim, de reflexo, de querer fugir, ele largou a câmera, largou a espingarda, largou a mochila, largou tudo e saiu correndo. Só que para sua surpresa, ele foi surpreendido por uma espécie de relâmpago, de raio que saiu do objeto e o atingiu. Ele se sentiu eletrizado, como se alguma carga tivesse atingido ele e o corpo parasse de obedecer a seus comandos. Ele ficou paralítico, ele paralisado, não conseguia se mover. Por mais que tentasse, ele não conseguia se mover. Mas com intenso esforço, ele conseguiu olhar um pouco para trás e conseguiu ver que 2 alienígenas estavam se aproximando dele. Ele se assustou, obviamente, né? Mas ele relata que os seres eram humanoides, muito parecidos com seres humanos, que vestiam uma roupa que cobria todo o corpo, possuíam capacetes extremamente justos, a cabeça, o rosto, e na parte da face possuía um vidro que possibilitava Arlindo olhar para a face desses seres. Esses seres se aproximaram de Arlindo, cada um desses seres pegou o braço do Arlindo, o braço direito e esquerdo, e foi aí que Arlindo, né, num ato assim de medo, de angústia, porque imagina, né, tudo aquilo que estava acontecendo, ele gritou: por favor, meu Deus, me soltem, me deixem ir. E foi aí que um dos seres extraterrestres, um dos seres humanoides disse: em nome de Deus, irmão, nós somos todos irmãos. E aí Arlindo relata que o som que esse ser falava se projetava numa caixa que tinha atrás das costas desse ser extraterrestre. Havia um tubo que saía do capacete e ia até essa caixa. É como se a voz, né, que o extraterrestre falasse saísse por essa caixa. E aí o outro ser falou para ele: meu irmão, nós não fazemos mal a ninguém, nós só queremos uma informação. Então eles pegaram Arlindo, que estava paralisado, e o conduziram lentamente para dentro da nave.
Porém, Arlindo descreve, relata, que antes de entrar na nave, que tinha inclusive uma porta muito grande, com uma escada que ele disse que ele lembra de 4 degraus na escada, havia um ser humanoide no lado de fora da nave, ao lado da escada, esperando eles. E quando eles se aproximaram da nave, Arlindo e os 2 extraterrestres que tinham buscado ele, aquele ET que estava na porta da nave, ele perguntou para Arlindo se ele não tinha visto uma mazurca. Eu não sei o que é uma mazurca, e essa foi a resposta do Arlindo, eu não sei o que é uma mazurca. E aí que o extraterrestre disse, são aparelhos que nós transmitimos de lá para cá. Essa expressão de lá para cá eu não entendi, segundo o relato do Arlindo, pelo que tem nas minhas pesquisas, se foi algum aparelho que eles disseram que eles transmitiram da nave para o local que o Arlindo estava, ou tem a ver, tipo, alguma coisa dimensional, de dimensões, de troca de dimensões, eu não sei. Eu sei que a resposta do extraterrestre foi que eram aparelhos tecnológicos que eles tinham transmitido de lá pra cá. Eu não sei se de lá pra cá o que quer significar, se é um local, o que é, enfim. Foi aí que os extraterrestres levaram o Arlindo pra dentro da nave, né? E quando ele entrou pra dentro da nave, ele descreve uma queda da sensação térmica muito brusca, porque estava muito frio lá dentro. É como se tivesse gelado lá dentro. E ele relata que haviam muitos seres humanoides ali dentro, mas que 2 chamaram a atenção dele. Que tinham 2 seres extraterrestres sentados numa espécie de cadeira, trabalhando, lidando numa espécie de computador, numa espécie de máquina com botões, com telas, como se fosse uma central de comando, alguma coisa assim, enfim. E que ao ver esses seres trabalhando naquele computador, enfim, naquela máquina, lembrou da datilografia, né? Na expressão que usam batendo máquina. Foi o que lembrou, o que o Arlindo consegue dizer que lembrou no momento. Mas aqueles seres levantaram e foram conversar com aqueles outros seres que tinham buscado Arlindo. E aí Arlindo descreve que ele não entendia nada, porque era uma língua muito diferente. Era uma língua muito desconhecida que ele nunca tinha ouvido falar antes, né? E aquela reuniãozinha básica, né, de extraterrestre, muito comum de acontecer, enfim. Aí abriu uma porta, abriu um compartimento dentro da nave, daí saiu uma moça, uma mulher do sexo feminino, a mulher do sexo feminino. E essa moça, ela estava sem capacete, era loira e possuía o rosto extremamente rosado. E essa moça chegou ali naquele ambiente, conversou com os extraterrestres que estavam presentes, e ela pegou o Arlindo e o conduziu para outro cômodo, juntamente a outra extraterrestre, esse do sexo masculino. Ao entrarem naquele cômodo, Arlindo relata uma espécie de geladeira, mas que possuía uma espécie de monitor, era um aparelho, um computador, alguma coisa do tipo. E aí, aquela moça loira da pele rosada, ela puxou uma vara, né, uma espécie de vara tecnológica e surrou o Arlindo. Capaz, não surrou. Ela pegou aquela vara e apontou para o monitor, para a geladeira, enfim. E ali começou a aparecer algumas imagens. Começaram a aparecer algumas descrições, alguns objetos. E ela começou a falar com o Arlindo na língua humana, que dava para ele entender, ou seja, no português, claro. Só que o Arlindo descreve, relata, que pelo que deu para entender, a mulher estava, aquela moça, aquele ser estava passando para ele conhecimentos a respeito de sua civilização, de quem eles eram, de onde eles tinham vindo, de como eles faziam viagens pelo universo, viagens interestelares, de como funcionavam suas naves, tecnologias. Só que o Arlindo, ele confessa que ele não soube entender nada, ele não conseguia absorver nada daquele conhecimento, até porque ele era um homem da roça, né? Não tinha muito estudo, não tinha muito conhecimento, ele não sabia o que eles estavam querendo dizer para ele. E ele também tava com medo de perguntar alguma coisa, porque imagina, gente, o cara tava, né, num ambiente totalmente diferente, o cara tinha sido sequestrado por alienígenas, e a ETzada toda tava toda hora em cima dele. Se o cara não tivesse com medo ou tímido, eu diria que o cara era louco, né? E aí que depois da mulher passar todo aquele conhecimento pro Arlindo, que na verdade ele não conseguiu absorver nada, e né, isso não é motivo pra gente julgar ele, porque, né? Ele saiu daquele cômodo, voltaram pro cômodo anterior, né? E naquele cômodo, ele percebeu que um dos extraterrestres tinha tirado o capacete. Foi aí que ele relata que ele percebeu que a testa, né, dos seres era muito diferente com a testa de nós humanos.
Arlindo não sabe descrever que diferença é essa, ele não sabe dizer qual é a diferença, mas ele diz que é muito diferente. E ele também diz que a boca desses seres é uma boca muito menor, é como se fosse uma fenda, uma brecha, um corte, e cujos lábios são extremamente finos, quase não havendo a presença de lábios, ou seja, é só uma fenda, a boca pequenininha, muito pequena. E após essa experiência, né, os extraterrestres o conduziram para fora da nave. Arlindo desceu os degraus da nave sozinho. E aí, um dos extraterrestres disse pro Arlindo, proteja sua visão, porque o nosso aparelho pode prejudicá-la permanentemente. E aí Arlindo sentiu muita vontade de olhar para trás para vê-los, né? Porque naquela mistura de medo, de querer sair dali, mas de estar meio paralisado, de querer ver aquilo, enfim, uma confusão total. Ele tentava olhar para trás, mas ele não conseguia, como se houvesse alguma força que o segurava, que o mantinha preso novamente. E Arlindo disse que não sabe descrever essa sensação, porque é diferente de tudo aquilo que ele já sentiu na vida. E aí que o objeto emitiu algum tipo de luz e desapareceu instantaneamente. Arlindo não sabe também dizer se o objeto subiu, se ele apenas desapareceu, apenas, né, não estava mais ali. E aí ele lembrou das coisas que ele tinha largado ali, da espingarda, da mochila, da câmera. E ele percebeu que a mochila e a espingarda não estavam mais ali. Mas olha só, essa parte é muito curiosa. Estava apenas a câmera e o embornal do Arlindo. Só que quando ele chegou próximo ao embornal, ele relata que ele percebeu que o embornal estava um pouco diferente. Porque o embornal que ele tinha antes era liso, era novo. E ali naquele momento, o embornal, além de estar um pouco amassado, estava com figuras, imagens e escritas impressas no embornal. Antes não tinha nada disso, então ele ficou curioso, ele pegou, deu uma olhada naquilo desconfiado, e ele pegou a câmera e lembrou das fotos que ele tinha tirado. Só que ao tentar, né, ligar a câmera não ligava mais. Eu suponho que aquele feixe de luz que foi projetado do objeto, lá o void, da nave, do OVNI, acabou atingindo a câmera e por algum motivo queimou a câmera, porque ela parou de funcionar. E aí Arlindo foi atrás dos amigos dele, desesperado, contou a história para os amigos. Em pouco tempo, esse caso ufológico ficou famoso na cidade de Baipendi, na região de Minas Gerais, lá. E aí contataram o ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que foi estudar o caso, que foi estudar, inclusive coletou amostras do solo, que inclusive, gente, aquele objeto que pousou naquele solo deixou 3 marcas no chão, porque eram 3 aços que tinham sido fincados no chão para pousar na nave. E aí que esse embornal, que tinha aquelas escrituras, acabou caindo na mão do Birajara. Ele fez um estudo daquela linguagem, daquelas figuras. Eu vou estar deixando a imagem aqui no vídeo agora. E ele fez um estudo dessa linguagem e uma suposta tradução utilizando a linguagem aramaico-bíblica e hebraica para tentar traduzir a mensagem. Ela é uma mensagem um pouco confusa, não faz talvez tanto sentido, mas é no mínimo interessante. E eu vou ler ela para vocês aqui agora, enquanto deixo aqui no vídeo a imagem do embornal, que supostamente tem essas escrituras e essas imagens sinistras aí. Olha só a tradução. Que aquele que oprime a erva nova a umedeça, faça-a nascer, para que seja concluída e domine a matéria, para que a sua palavra realize o destino da beleza que a conserva perfeita. Pois aquele que a protege da palavra inútil e impura tem um escudo que reforça seu jardim. Caso contrário, sobre o que recairá a ruína? Sobre a força natural da vida. Agora é o momento para a evolução de sua forma e de sua consciência ordinária, pois consciência natural é como o ouro puro, como uma chapa superior, como a síntese da existência e do conhecimento. Defeito violento é a força da consciência objetiva, que é um movimento evolutivo sem nenhum amor, usada apenas para conservar o domínio. Cada broto desta erva possui um sublime poder. A erva é como uma árvore de ouro puro, capaz
da dissolução do mal, mesmo que no princípio seja apenas uma insignificante semente. Então, gente, olha que profunda essa mensagem. Eu deixo com vocês aí opinarem, refletirem o que essa mensagem está passando. E para finalizar o vídeo, eu faço algumas perguntas para vocês. Seriam esses seres extraterrestres, vindos de outros planetas, de outras constelações? Seriam esses seres humanos que vieram do futuro, por possuírem uma tecnologia meio semelhante à nossa, por possuírem traços humanos também? Ou pior, mais incrível ainda, né? Será que a nossa raça humana não foi criada geneticamente por esses seres do espaço? Por sermos parecidos com eles, segundo o relato do Arlindo, né? Então, gente, é muito interessante esse caso Baipendi, que ficou muito conhecido em Minas Gerais, principalmente, porque esse relato veio de uma pessoa muito humilde, um agricultor da roça, né? E por isso eu acho que é um caso que a gente deve estudar, deve refletir. E nas entrevistas que foram realizadas com o Arlindo pelos ufólogos, ele conta com emoção, com intensidade, chega a arrepiar, porque é uma pessoa humilde que teve uma experiência dessas que é sem explicação. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreva no canal, porque assim você vai estar me ajudando no crescimento do mesmo. Ativa o sininho para receber as notificações dos futuros vídeos que vão lançar no canal. Deixa seu comentário com sua sugestão, que é muito importante, a sua sugestão para futuros vídeos aqui no canal, de temas que você quer que eu traga. Deixa sua dúvida, seu comentário, sua opinião, enfim. Muita gratidão pela oportunidade, muita paz, muita luz e até a próxima.